Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Tânia Dias, e eu faço parte da equipe do Básico. Eu trabalho no dia de terça-feira, e é muito bom estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre espíritos. Vamos falar um pouco sobre espíritos, o que são os espíritos, falar um pouquinho da origem dos espíritos. Ok? Então, vamos lá? Espero que vocês curtam, o apanhado que eu fiz, o que eu já entendo, de espíritos. Ainda entendo muito pouco, eu acho que nós entendemos muito pouco ainda, mas vamos juntos aqui construindo. Bom, nós temos o nosso objetivo geral e nossos objetivos específicos, da aula. O geral é demonstrar de forma clara a tríplice natureza do homem na condição de espírito encarnado. Objetivos específicos: apresentar evidências da existência e da sobrevivência dos espíritos, a partir de experimentos comprovados. A gente vai dar um passeio muito rápido aí na história, ver alguns pontos, pincelar algumas pessoas, algumas situações, que mostram essa existência de espíritos. Explicar a origem, bem como a natureza dos espíritos. E aí a gente vai ali pedir ajuda, ao Livro dos Espíritos, que vai trazer para a gente algumas explicações. Explicar o funcionamento do perispírito e sua importância nos diversos fenômenos físicos e mediúnicos. Então, a gente vai estudar essa estrutura, que é o perispírito, que está diretamente ligado tanto na constituição biológica, do nosso corpo, quanto também como um grande banco de dados de toda a essência do que nós somos. A gente vai conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Apresentar de forma clara a escala progressiva dos espíritos. Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos uma classificação de espíritos, entendendo que essa classificação não é absoluta e nem estanque. Se eu sou um espírito de determinada classe, eu pertenço àquela classe e não outra. A gente vai ver que nós vamos oscilando entre uma coisa e outra. A nossa natureza vai oscilando em momentos. Pronto. Vamos lembrar aí a primeira aula? Vocês estavam na primeira aula com Adenauer? Então, vamos ver se vocês lembram aí. Quando ele perguntou para que serve o espiritismo, alguém lembra a resposta? Quem lembra o que ele disse? Várias pessoas foram colocando o que achavam para que serviu o espiritismo. Para ampliar os horizontes. Vamos lá. É algo até mais simples, gente. O próprio nome já dá uma dica do que trata o espiritismo, para que serve o espiritismo. Já está chegando. Mari, cadê o microfone? Porque às vezes está baixinho por causa da máscara também, para a gente ouvir. Então, você, na sua opinião, trata dessa relação dos espíritos com outras pessoas. Peraí. Ela já está adiantando a aula, ó. Esses alunos estudiosos que já vão lá adiantando a aula. Ela disse que tem o tríplice aspecto do homem. Foi isso que ela falou. A gente vai ver esse tríplice. É horrível. Por isso que tem que esperar aí o microfonezinho. Porque tem hora que não dá para ouvir. A gente ouve o som, mas não compreende as abafado, palavras, né? Pois é. Por isso que eu tirei a minha e estou aqui afastadinha de vocês. Quem quiser falar, levanta a mãozinha. Vamos combinar, porque daí fica mais fácil para todo mundo ouvir. Porque às vezes a dúvida de uma colocação serve para todo mundo, Mais alguma coisa? Como é seu nome? Camila. E aí, você lembra? Ou o que você pensa aqui? Para que serve o espiritismo? Eu esqueço por causa da máscara. Essa temática me lembra uma vez uma
não só aula, mas uma palestra que a Denala deu aqui numa quinta-feira, em que ele falava que entender o Espiritismo é entender quem eu sou, não em quem eu sou neste momento, nessa encarnação, Camila aqui e agora, mas quem eu sou de uma forma ampla, enquanto espírito imortal. Me lembrou isso. Bacana. Então, vamos costurar aqui com o que ela falou aqui. Ele estuda as relações dos espíritos com as pessoas. Você fala essa questão da gente conhecer, se reconhecer espírito. Né? E olha qual foi a resposta que ele deu para a gente aqui. Espiritismo é a doutrina que trata da origem e do destino dos espíritos, aí tem bem como suas relações com o mundo material. Essa interação o tempo todo que nós temos com pessoas no plano desencarnado e que se comunicam conosco, que se manifestam através, inclusive, de nós, né? Das nossas percepções, da nossa mediunidade, porque uma coisa que a gente vai ver mais à frente na aula de mediunidade e médium é que todos somos médiums, independente da ostensividade, né? Dependendo de qual mediunidade você atua. Todos somos médiums. E, através dessa mediunidade, que é o que nos conecta com esse plano espiritual, que nós podemos estabelecer esses contatos e abrir a nossa mente, a nossa consciência, para uma outra realidade que também é nossa. Né? Que isso a gente vai continuar aqui. Ok? Podemos continuar? Poxa. Que sem graça eu passei. Não deu para ver direito, né? Eu quero que vocês façam um exercício rapidinho agora. Pois é. Quando você pensa espírito, o que vem na primeira coisa na sua mente? Seja sincero. O que vem na sua mente? Espírito. Não, eu quero saber de cada um. Pode ir. O que pensou na sua mente? Quando eu falei espírito, o que pensou? O que você pensou? Qual a imagem que vem? Imaterial. Uma coisa imaterial. Imaterial. Vamos mais na real da gente. Matéria, né? Hã? É matéria, mas é quintessenciada, né? Não, aí você está indo pela explicação. Não é isso que eu Não. quero. Eu quero falar na real. Sim. Dentro da cultura da gente. imaterial. Daquilo que a gente vê. Quando a gente fala em espírito, qual é a primeira coisa que chega na cabeça da gente? Para mim vem consciência. Tá muito já. Acho que não. Pessoas mortas. Mortas, que mais? Mas é mais ou menos isso mesmo. São as pessoas Sim, que em já que estado mudaram. essas pessoas mortas? Como você mentalizou essa pessoa morta? Fantasma. Almas, né? Almas, né? Olha só, fantasma. Almas, né? Almas, que mais? É ghost, né? Almas tentando se conectar, né? Conversar com a gente, alguma coisa assim. Isso. Né? É bem isso mesmo, fantasma, pessoas, né? Olha quantos aqui não falaram, mas quantos de nós tem essa imagem? O fantasminha, os anjos, os demônios, os obsessores, os fantasmas que assombram. Não é verdade? Se a gente parar bem inicialmente, é porque a gente fica procurando depois a resposta dentro do Espiritismo. A maioria de nós, no automático, liga o quê? A imagem, exatamente essas imagens. O obsessor, né? Ou o anjo, né? Ou o mentor, protetor. Não é isso? Então, eu quero só que vocês guardem essas imagens aqui, né? E depois tentem pensar na realidade o que vem na sua mente a respeito disso. Não precisa falar, não. Só uma reflexão para você. O que está no nosso imaginário popular. O que foi que nós absorvemos sobre o mundo dos espíritos, os espíritos e suas relações. Tanto é que toda vez que a gente imagina, ou sente, ou percebe, a primeira sensação é de medo. E depois entra um racional tentando, né, equalizar as coisas. Mas a primeira sensação, medo. Verdade. Porque sempre essa imagem vem do terror. Você pega o cinema, fantasma, sempre terror, morte, assombrando. Até fizeram uma tentativa, aí eu vou até
entregar a minha idade, do fantasminha legal, né? Que era aquele fantasminha de lençolzinho, que era camarada, né? Pertencia a um grupo assim, que era do mal, mas ele sempre fazia algo, né, diferente daquele grupo. Mas, na real, o que vem no imaginário da gente é isso. Né? Porque, culturalmente, a nossa cultura vê os espíritos como seres à parte da nossa vida, né? E seres que estão ali, de alguma forma, muitas vezes, querendo prejudicar a gente. É super normal essa relação instantânea. Né? Depois vem o racionalismo, você começa, não, eu estou estudando, eu já sei que não é assim, mas é a primeira, então, é o primeiro exercíciozinho. Pronto. Mas a história dos espíritos começou com o espiritismo, sabe? Essas aparições desses espíritos, né, são recentes. Será que isso já não vem desde que o homem encarna a primeira vez numa estrutura primitiva, num planeta primitivo? Ele já traz a sua mediunidade. Se ele já traz a sua mediunidade, ele tem essa possibilidade de conexão. Concordam comigo? Então, a aparição desses espíritos é possível, vocês concordam? Pode ser que, da forma rudimentar dele, ele ainda não entenda, mas ele vai visualizar algo, mesmo que não consiga verbalizar ou compreender o que está acontecendo ali. Então, olha que coisa interessante. O homem primitivo mantinha contato com o mundo invisível. Ele colocava o crânio do defunto, estava bem como está escrito mesmo, defunto, fora da caverna, pensando que, deste modo, a alma do falecido não voltaria. Ué, por que esse ritual? O que ele visualizava, né, com o desencarne dos membros ali, aonde ele pertencia, mesmo ali ainda de uma forma primitiva, sem uma sociedade estruturada? Por que este cuidado? Por que esse ritual? Algo deve ter aparecido para eles. Eles devem ter visualizado algo. Né? E eu acho muito bacana, é para entender que tanto a mediunidade quanto o contato com os espíritos é tão antigo quanto o homem. É tão antigo quanto nós, a nossa história. Aí, avançando um pouquinho, esse é o oráculo de Delfos. Alguém sabe o que eram esses oráculos? Lá na Grécia, em Roma. Esses oráculos eram sempre direcionados a deuses, né? Alguém lembra? Esses oráculos eram locais onde rituais, né, mediúnicos aconteciam, e através de sacerdotisas, que eram as pitonisas. Elas eram médiums, né, que entravam em transe e recebiam as mensagens do plano espiritual dos espíritos. E eram mensagens de orientação para as pessoas, para a vida das pessoas. Foi um momento onde a sociedade, o homem, interagia com o plano espiritual com muita naturalidade. Então, tudo era definido na sociedade através dos conselhos dos oráculos. Ah, eu vou casar. Será que vai ser um bom casamento? Vamos ao oráculo para ver o que ele tem a dizer. Será que é um bom negócio? Será que essa batalha? Então, os oráculos eram visitados constantemente e essas pitonisas eram a relação, era o contato, era quem traduzia essas mensagens dos espíritos. Eram médiuns atuando ali diretamente com os espíritos. Ok? Na antiguidade, isso não é só, né, em outras culturas, né, orientais, principalmente, que já tem muito nessa questão da vida pós-morte, de reencarnação, da continuidade dos espíritos. Você vê isso na Índia, na China, no Egito e em outras culturas. Né? Não é só aqui. Alguém sabe aí quem é? Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela era uma jovem, né? E ela escutava vozes desde pequenininha. Oi? Estava ali escrito no vitral, né? E ela foi orientada um certo período da vida dela por 3 espíritos.
era Santa Catarina. Eu me esqueci agora os 3, me desculpe. Não. Arcanjo Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida, porque era católica, ela era, né, bem fervorosa católica. E esses espíritos instruíram ela a participar, a entrar no exército e lutar, né, para defender a França. E, durante as batalhas dela, ela foi orientada por esses espíritos, né, na sua jornada. Depois, ela foi queimada na fogueira como bruxa, que a gente conhece a história, né, teve até o filme. Mas ela não negou o tempo inteiro essas visões, esses espíritos que orientavam ela. Okay? Então, aí a gente está aí, né, século XV, né? Este é Emanuel Swedenborg, né? Swedenborg, ele foi, olha quantas coisas ele foi, né? Ele foi inventor, teólogo, filósofo, astrônomo. Era um homem muito influente na política, né? Ele fazia parte do parlamento sueco. E ele tinha contato constante com o mundo espiritual, né? Muito do conhecimento dele, ele também adquiriu através do contato com os espíritos que instruíam ele. Ele tinha várias mediunidades, entre uma delas a vidência, a clarividência mesmo. Ele conseguia ver o que estava acontecendo à frente. Então, tem vários relatos. Se vocês fizerem uma pesquisa sobre ele, é muito interessante o trabalho dele e todo o potencial que ele tem, né? E aí ele tem uma frase célebre, né? O Senhor abria os olhos de meu espírito para ver perfeitamente desperto o que se passava do outro lado e para conversar em plena consciência com os anjos e espíritos. Então, ele via, ele era vidente, e ele conversava, falava como se fosse, com uma clareza incrível, espíritos, pessoas que vinham falar com ele, orientar. Ele foi um dos grandes médiuns notáveis da nossa história, né? Muito antes de Kardec escrever a codificação através, né, dos relatos dos espíritos, ele já falava em perispírito, né? Ele já falava em esferas espirituais, ele já falava sobre muito dos conceitos que o espiritismo, né, adotou para ele e que os espíritos, né, transmitiram para Kardec. Então, ele já tinha esse contato muito antes. Claro, pode. Sempre que vocês quiserem perguntar, levante a mão. Eu paro. Anjos e espíritos. Anjos são espíritos. Como é que você classificaria anjos e espíritos? Anjos é uma forma católica de falar dos espíritos, os anjos, né, dos bons espíritos. Como espírita, anjo, para mim, é uma pessoa. É uma pessoa. Pode ser um bom espírito, pode ser alguém que já entendeu, teve algum entendimento, mas é uma pessoa. Porque espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. Adenauer bate isso direto com a gente. A diferença é que nós estamos num corpo material, vivendo essa experiência no plano material, como vamos viver uma experiência no plano espiritual, né? Então, são pessoas, né? São espíritos, como nós, né? E aí a gente vem para, na aula 1, Adenauer falou um pouco sobre, né, os fenômenos de Hydesville, né? Que foram os fenômenos dessas pancadas, né? Essa família Fox, lá nos Estados Unidos, foi morar nessa casinha, né? E começaram uma série de pancadas e ruídos, né, na casa, e eles não conseguiam identificar de onde eram esses ruídos. E as filhas, principalmente a pequenininha, a mais jovem, ela resolveu, na brincadeira, estabelecer uma conversa com esses espíritos, fazendo um código de comunicação, né? Que código seria esse? Pancadas, né? Ela batia, ela fazia uma pergunta e dizia, né? E perguntava: se for sim, uma pancada; se for não, 2 pancadas. Então, assim, ela conseguiu estabelecer, né, esse contato. Esse fenômeno foi o que desencadeou, né, depois uma série de manifestações em grandes salões, né,
de materialização, fenômenos de materialização, fenômenos de levitação, né, e que chamou muito a atenção da comunidade científica. Aí, ali na frente, a gente vai falar aqui quem foi, 2 pessoas muito importantes. Né? Isso. As pancadas revelaram ser o espírito do mascate Charles Rosman, assassinado e sepultado no porão da casa pelos antigos proprietários. Mais tarde, eles fizeram escavações e acharam realmente, né, os restos desse Charles, né, Rosman. Mas o que culminou isso? Saindo aqui dos Estados Unidos, indo para a França, né, nós temos os fenômenos das mesas girantes. O que eram essas mesas girantes? As pessoas se reuniam nos grandes salões, eram reuniões mediúnicas, sim, muito frívolas, porque estavam ali para fazer perguntas banais, né, sobre a vida, brincadeiras. E eles estabeleceram esse mesmo código, né, com o alfabeto, né, tipo, no chão, um alfabeto, inicialmente. Aí eles faziam a pergunta e a mesinha ia lá, batia, levitava e batia numa uma letra, ia respondendo até formar uma frase. Né? O que isso chamou a atenção? Chamou a atenção de Kardec, que foi, num primeiro momento, participar dessas reuniões muito cético, achando que ele poderia explicar isso pelo próprio magnetismo, que era muito, né, o magnetismo animal, que foi muito explorado, estudado e difundido. E ele foi, nesse primeiro momento, disse, não, isso deve ser algum fenômeno que eu possa explicar através do magnetismo. Mas, à medida que essas mesinhas respondiam perguntas, ele disse, não, uma mesa não pensa, uma mesa não tem inteligência. Existe uma inteligência por trás disso. E foi aí que ele começou a aprofundar os seus estudos, né? E, através disso, surgiu o Espiritismo e o Pentateuco, a codificação, inicialmente com o Livro dos Espíritos, certo? William Crookes foi um dos cientistas que também foi muito cético, né? E foi também tentar explicar esses fenômenos, né, num primeiro intuito de provar que não eram reais. Aí ele, através do conhecimento dele, né, que da espectroscopia, ou seja, estudos sobre a radiação eletromagnética, né, ele esperava explicar esse fenômeno como sendo algo natural, né, natural, provocado pelo próprio homem, pela situação estabelecida ali. Mas ele lançou mão de um método científico para poder fazer esse estudo, catalogar isso. Então, ele começou a fazer visita, ter contato com diversos médiuns, né? E, principalmente, médiuns de materialização. Ele estudou muito a materialização, certo? Esses médiuns que, através da doação de ectoplasma, né, combinada com os fluidos do espírito, conseguiam materializar ou um corpo todo ou partes de um corpo. E o que William Crookes fez? Né? Ele estudou muito essa médium, né, a Florence Cook, né, que materializava esse espírito de Kate King. E ele fez várias fotos na época, que eram muitas, foram 44, para o recurso deles na época, porque a gente hoje tira 1000 fotos brincando, né? Fazendo selfie, mas na época não tinha. Ele fez essas fotos, ele pesava, ele media, ele tirava a temperatura, batimento cardíaco. Então, ele foi catalogando isso e estudando esses médiuns. E aí, de uma pessoa cética, que chegou pensando em provar que não era real, aqueles espíritos, que não existia, né, esses seres ditos incorpóreos na época, ele chega a essa conclusão, ao final, e passa isso para a comunidade científica. Pode falar. O que são esses médiums materialistas? De materialização. Isso. São médiuns
que tem uma capacidade de doação de uma substância chamada ectoplasma, produzida a nível celular. A gente não percebe ela, né? Ela é como se fosse uma fumacinha, imagine, esbranquiçada, que sai pelos poros, pelas narinas, pelas aberturas, pelos orifícios do nosso corpo. E os espíritos fazem o quê? Juntamente com os fluidos dele, se associam e conseguem atuar na matéria, através dessa doação do médium. Tem um médico, Dr. Paulo Fructuoso. Ele faz muito estudo de materialização até hoje, né, porque hoje quase a gente não vê. Ele faz isso em estudo de câmera, é muito interessante. Tem muito material dele na internet, palestras. Ele tem um livro, inclusive, que A Face Oculta da Medicina, que ele trata muito disso, né, e ele fala da materialização, certo? Mas é um tipo de mediunidade, certo? Aí ele fala o seguinte, quando ele entrega o trabalho de pesquisa dele: não digo que é possível, digo que é real. Os espíritos, a existência desses espíritos era real. A materialização era real. Ok? Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Se é uma... Diga. Pode. Realização desse ectoplasma que você falou. Sim. Eu achava que isso aí era uma lorota. Eu nunca imaginei que isso fosse real, porque, inclusive, né, a gente ouve, vê em filmes de terror, em filmes de... Fala-se, né, desse tal ectoplasma. Eu achava que isso daí era uma ficção. Pois é, o Crux também A primeira vez que achou. eu ouço isso de forma concreta foi agora. Então, eu ouvindo, eu continuo na dúvida, sabia? Pois é, o Crux também foi, achando que não era. E ele fez, através de um trabalho, um estudo científico, de fato. Não foi assim, no sentimento, não foi no achismo, né? Não. Ele era um cientista, né? E ele comprovou que era real, né? A médium estava ali, né? Está vendo a médium ali do ladinho, sentada, e ela materializava esse espírito. E ele conseguia tocar no espírito, ela ficava tangível. Todo o corpo dela se materializava, inclusive órgãos. Por isso que era possível medir temperatura, batimento cardíaco do espírito. A materialização do espírito. Muito. Assunto muito interessante, diferente. E como eu te disse, eu achava que isso era simplesmente uma fantasia. Ficção, uma história assim, né? E eu achava até que essa materialização que você está falando era a própria pessoa como se encarnasse alguém. E não um outro espírito. Não. De fato, você vê que a médium está ali separadinha. Ela está sentada do lado ali, doando ali esse fluido dela, que é o ectoplasma, que é essa substância que produz, e o espírito se apropriando desse fluido, junto com ele consegue atuar no mundo material. Sem esse fluido, ele não conseguiria. Ele precisa de um fluido, algo que ligue aqui na nossa matéria, ao nosso plano. Bem legal. Procure esse Paulo Fructuoso, você vai gostar. Pronto, isso foi só assim para explicar, né, a da prova da existência, da continuidade dos espíritos, né? A gente falou um pouquinho na história, mas na realidade agora a gente vai falar um pouquinho sobre a origem e natureza dos espíritos. E aí a gente vai lançar a mão aqui das perguntas no livro dos espíritos e das respostas dos espíritos, tá bom? Vamos lá. O que é o espírito? Alguém sabe aí o que é o espírito? Alguém quer definir espírito? O que é o espírito? Vamos? O que é o espírito? Pode falar o que você acha. Não precisa estar certo, não. Lembro dele ter dito alguma coisa como que o espírito era uma pessoa como nós somos aqui. Né? Sim. Que é o espírito, é uma pessoa, tudo bem. Que é uma pessoa, mas eu não consigo me lembrar definir o que a definição espírito. que ele passou para a gente. Mas eu não me lembro. Porque, assim, durante muito tempo se achou que nós tínhamos um espírito. Hoje a gente já entende que não. O espírito que eu estou se apropria de um corpo para viver essa experiência. Então, não é que eu tenha um espírito.
né? Eu sou o Espírito que está se manifestando agora nesse plano dessa forma, encarnado. Certo? Olha o que os Espíritos respondem. O princípio inteligente do universo. Certo? Mas aí fica meio ainda, né? O princípio inteligente do universo. Aí Kardec continua. Sim, e qual a natureza íntima do espírito? O espírito não é fácil de ser analisado na vossa linguagem. Para vós não é nada. Por quê? O espírito não é uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Sabeis que coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. E aí, várias vezes, quando eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, quando eu iniciei no Espiritismo, eu me irritava profundamente quando eu ouvia assim, a sua linguagem não é suficiente, você não tem entendimento para isso. E isso me irritava, porque eu dizia assim, poxa, será que eu sou tão ignorante que eu não sou capaz de entender, se me explicarem? E, ao longo da caminhada, eu fui entender que não, de fato não. Nós ainda não estamos no estágio para poder compreender a natureza de determinadas coisas, inclusive a nossa natureza. É uma busca do espírito, né? Na realidade, o que nós estamos buscando aqui, eu penso que é nos conhecermos, é sabermos de onde viemos, qual o nosso propósito aqui, para onde vamos. A gente está ainda procurando saber entender o que a gente é, que a gente não sabe ainda. Ela quer fazer uma pergunta. É mais uma dúvida, porque eu lembro que eu conversava isso com meu pai em casa. Só que ele me explicou que o princípio inteligente era outra coisa, porque eu tinha perguntado para ele se animais tinham espírito quando eu era mais nova. E ele falou que os animais não tinham espírito, mas eles tinham um princípio inteligente. E os espíritos eram quando o princípio inteligente passava por diversas experiências e tal, e ele tomava consciência de que doeu, sabe? E daí ele se tornava um espírito. Tipo, tem alguma diferença? Eu fiquei meio confusa agora. Na verdade, você está falando do princípio espiritual, né? Deus, quando cria, ele não cria o espírito prontinho, como a gente está aqui, não. Ele cria um princípio espiritual, que é o princípio inteligente, que é o que tem a inteligência. Porque a matéria pela matéria, sem esse princípio, o contato com esse princípio, a junção dos dois, não existe inteligência. A matéria é inerte. Né? É nesse sentido que ele fala aí. Agora, somos criados como princípio espiritual que vai se apropriando da matéria nos diversos reinos, se apropriando da matéria, se apropriando das sensações, e vai tendo aprendizado no reino mineral, no reino animal, no reino vegetal, no reino animal, até chegar a um ponto tal de consciência da própria individualidade, inclusive, para se tornar um espírito. Aí ele passa a ser um espírito. É nesse sentido que ele falou. Mas a matéria não é inteligente. Ela precisa do princípio inteligente. Certo? Deu para entender? Ok. E aí isso me irritava assim, profundamente, o que eu estava falando. Eu falei, ignorância. E aí eu fico parando para pensar. E aí eu fiz um comparativo. Né? Se a gente voltar nos primórdios do homem, quando ele era um homem primitivo, ele vivia para caçar, sobreviver, reproduzir. Ele não tinha nenhuma estrutura de sociedade. Ele tinha uma vida muito simplificada. Um corpo material preparado para aquela experiência, um psiquismo ainda muito rudimentar, porque ele não tinha a complexidade das nossas relações, né, que nós temos hoje, da vida que a gente tem. E aí ele era ali, daquela forma. Pega esse homem primitivo. Já pensou o que aconteceria se a gente pegasse ele e botasse aqui no meio, na cidade? Ele vendo as pessoas passando de celular falando, avião passando, carro, as pessoas... Imagine, será que ele ia conseguir compreender o que é um celular, o que é um avião? Será que ele compreenderia? Será que ele não bugava ali um pouquinho? Então, eu penso que, à medida do nosso desenvolvimento, né, à medida que a gente vai
adquirindo habilidades, que a gente vai ampliando a nossa consciência, o conhecimento de nós mesmos, as coisas vão sendo reveladas à medida que é possível para nós. Oi. Não. É bom fazer um exercício. Voltando a esse assunto, né? Você estava falando desse homem rudimentar, lá do início, lá das cavernas. E você começou exatamente, né, o seu discurso falando, bom, este homem, quando tinha alguém dele, ou sei lá, alguém próximo que morria, ele deixava, né, o crânio fora da caverna, porque ele entendia da possibilidade do espírito voltar ou qualquer coisa semelhante. E agora, quando você falou, né, essa figura, essa fantasia que nós somos, esse corpo, né, que a gente coloca aqui como uma vestimenta para o espírito. Quando nós perdemos alguém próximo, a gente precisa também de um ritual, porque entendemos que enquanto esse espírito, ou esse corpo, ou que seja, não passe por esse ritual, a gente acha que o espírito vai estar vagando por ali, por perto, ou a gente vai se sentir assombrado, como, né, naquelas figuras anteriores que você mostrou. Então, assim mesmo, a gente olhando, pelo menos eu estou fazendo essa análise, analogia, mesmo a gente olhando aquele homem das cavernas que se preocupava com aquele crânio, que precisava de um ritual para aquele espírito não assustar ou não voltar, porque a gente não sabe exatamente qual era, se era medo ou não, né? Ou se era só um respeito. A gente também até hoje precisa disso. A gente trouxe essa mesma sensação. Porque né? Vamos analisar que desde as primeiras encarnações, tudo o que a gente vive está aqui armazenado. E tem estruturas lá nossas, psíquicas mesmo, onde você tem a parte instintiva. Se você parar para analisar, o homem, você dizer, poxa, ele não sabia nada, ele não conhecia nada, mas nasceu íntimo, lá dentro, o espírito que ele traz dentro como uma sementinha, tudo aquilo que vai aflorar. Então, ele já tem uma consciência de divindade, que a gente viu, inclusive, na aula Deus, isso ele tem essa consciência de divindade. Ele não entende. Então, ele vai transportar isso, sei lá, para o trovão, para qualquer coisa, e vai dizer que aquilo é divino. Como ele também tem essa busca da essência dele também, desde a época primitiva. Então, a gente traz aqui, está tudo gravado, né? Todo o nosso aprendizado, em todos os reinos, em todas as nossas encarnações. Então, acho que carrega, né? Eu acho que esse estímulo do espírito passa por esse conteúdo todo e carrega. E os rituais, que cada vez mais as pessoas, inclusive, estão, né, abrindo mão, a gente vê, é importante, porque é um fechamento de ciclo. Para nós, é um fechamento de ciclo, né? A gente estava conversando muito isso quando vocês chegarem lá no ciclo 4, gente. Vocês estão muito adiantados, né, Sandrinha? A gente vai conversar, tem um módulo só falando de imortalidade do personagem, e é bem bacana isso. A gente vai conversar bastante sobre isso. Continuando a questão 24. O espírito é sinônimo da matéria ou é sua propriedade, como as cores são propriedades da luz e o som do ar? Aí a resposta, ambos são distintos, mas é preciso a união do espírito e da matéria para que a matéria se torne inteligente. Então, ele está dizendo aí que são dois elementos diferentes, matéria e espírito. Mas a matéria, para ser animada, ela precisa do espírito, que é o princípio inteligente. Aí, aqui, ó, teria, então, o universo dois elementos gerais, a matéria e o espírito? Aí ele responde, sim, e acima de tudo isso, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas coisas são o princípio de tudo que existe, e a Trindade universal. E a gente aí pensando um pouquinho lá na aula Deus, né, que a gente viu a definição lá, né, dada pelos espíritos, no livro dos Espíritos. Quais são esses elementos, então? Deus, Espírito e matéria. Eis aí a Trindade universal, onde Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A gente já viu isso na aula Deus. E o Espírito, Tânia, é o princípio inteligente do universo. E a matéria é a condensação do fluido cósmico universal. E a gente vai falar um pouquinho do fluido agora.
Assim, eu estava refletindo aqui algumas coisas. Por exemplo, ao longo da evolução do homem primitivo e tudo, o que nos diferencia, o ser humano, dos outros animais, inclusive do reino animal ou dos elementos do reino vegetal e tudo, é a nossa capacidade de raciocínio crítico, o intelecto que vem em tese do nosso cérebro. Mas o cérebro é a matéria. Para isso ter esse intelecto mais complexo, precisa da energia espiritual para que esse intelecto mais complexo funcione. Seria mais ou menos assim. Bom, vamos pensar assim, já estão lá na frente também. Nossa, mas só para a gente diferenciar aí, existe uma coisa chamada cérebro e mente. A gente vai ver aqui quando a gente falar de perispírito. A mente, né, está lá no perispírito. É na mente, é o nosso psiquismo, a nossa psique. Ela não está aqui no cérebro material. Ela está lá no perispírito. É por isso que tudo que somos, tudo que vivemos, experienciamos, está lá, enquanto espíritos. Seja encarnado ou desencarnado, porque a gente continua tendo experiências, certo? O cérebro é um órgão físico, certo? Que capta, que codifica todas as sensações que a gente capta. Como é que a gente reconhece o mundo? Como é que a gente percebe o mundo? Pelos nossos sentidos, nossos órgãos, né? Então, a gente é o tato, a visão, o olfato. E o nosso cérebro recebe esses estímulos, codifica, e a mente aprende aquilo que é relevante. Então, o que nós somos, o que nós aprendemos de relevante está lá na mente. O cérebro é um órgão, é como se fosse... A Adenauer deu uma definição muito legal, não sei, não me lembro se foi no Alão, no seminário, acho que foi no seminário. É como se fosse o rádio. Você tem um locutor falando, o rádio está transmitindo, mas o rádio não é o locutor. O locutor é outra. É uma pessoa que está em outro lugar, em outro espaço, né? Em outro momento. E eu achei bem legal essa explicação, porque é bem isso. O nosso cérebro é simplesmente um órgão material que recebe esses estímulos e passa para a mente. Ok? Então, sempre por trás de tudo tem o espírito. Ele é que comanda tudo. Ele é que comanda. O cérebro é simplesmente um órgão, uma reprodução mais material do que a nossa mente. Ok? Tanto é que, quando a gente desencarna, o cérebro também se desfaz. É matéria. Okay? Então, eu poderia dizer que, numa linguagem mais atual, que o cérebro é um processador dos dados e a mente armazena a informação que foi processada por esses órgãos dos sentidos. Exatamente. Aí ela vai ter os órgãos de sentido dela, que a gente vai falar lá na frente, mas é exatamente isso, é o HD. Né? E aqui é o aparelho físico, no mundo físico. Mas isso dá muito pano para manga, viu? Aqui é só o inicial. Deixa eu lembrar que é o básico. Tem muito aí na frente para aprender ainda. Eu estava falando a Sandra agora, quando eu estava entrando, que foi super difícil para mim fazer a aula, porque eu trabalho no 4, e a gente aprofunda muito tudo isso. Aí eu ia, daqui a pouco eu falava para ela, deixa eu voltar mais um pouquinho, porque não é para agora, não dá spoiler agora, né? Porque tem muita coisa para a gente ir construindo o conhecimento, né? De uma forma bem... Que definição se pode dar aos espíritos? Aí Kardec vai lá, ainda continua, não está satisfeito, né? Para ver se tira algo mais. Aí a resposta, podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Então, são seres, né, que transitam, que vivem, né, que estão num plano, né, espiritual, né, e que estão pelo universo inteiro, porque aqui nós estamos no nosso planeta, no nosso orbe, que é a Terra, vivendo essa experiência humana. Mas, enquanto espíritos, não somos presos aqui. Em algum momento, quando esse planeta não tiver mais nada a me oferecer, o espírito vai buscar outras experiências. Né? É igual quando a gente está estudando. Né? E a gente fala muito aqui. Né? O mundo é uma grande escola. Né? É uma grande escola. Quando você já passou por todas as etapas, você vai buscar mais coisas, né? Você vai querer fazer uma pós, um doutorado, vai querer, né? É a mesma coisa os espíritos. E o fluido cósmico universal? Alguém sabe o que é o fluido cósmico? Leu, achou algo interessante?
Para aí só um pouquinho, deixa. Tudo tem um fluido cósmico universal, tudo que existe no planeta. Sim, né? toda a matéria, né? É, Isso. Deve ser um fluido, né? Alguém mais que gostaria de falar? Você sabe que eu tive bastante dificuldade no início, Tânia, de tentar compreender isso. Né? Esse fluido cósmico é aquilo que dá vida a tudo? Não é o que dá vida a tudo. Mas tudo tem vida, né? Vamos lembrar De uma que o certa fluido... Guarde um pouquinho a ação e você mesmo vai responder depois que a gente falar o que é o fluido. Certo? Fluido cósmico universal é a matéria primordial. Certo? Tudo é gerado, criado a partir das modificações desse fluido. O nosso corpo material, fluido cósmico universal. Essa cadeira, fluido cósmico universal. O nosso corpo astral, o nosso perispírito, fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal é matéria. Lembra que a gente viu ali na Trindade? Deus, Espírito, matéria é matéria. Que vai desde a matéria mais grosseira até a mais sutil. E no plano espiritual, a matéria de qual os espíritos se apropriam é a mais sutilizada. Ok? Então, você tem o fluido cósmico universal modificado para o nosso planeta, para as nossas condições, né? Para o nosso perispírito, que varia de pessoa para pessoa, porque a densidade do nosso perispírito, a sutileza está ligada diretamente ao entendimento que eu já tenho, né? A meu grau evolutivo. Então, ele é a modificação, está presente em todas as coisas, ele gera todas as coisas. Então, na mediunidade ostensiva, quando a pessoa pode ver, ou eu mesmo sentir que existe energia de alguém ali próximo, faz parte da mediunidade sentir, então, esse fluido cósmico mais sutil, de outros espíritos que possam ser encarnados ou desencarnados. O médium vidente, quando ele vê um espírito, ele está vendo o perispírito do espírito. E perispírito é matéria que foi formada pelo fluido cósmico universal. Essas percepções do plano espiritual, para quem tem vidência, por exemplo, é sim. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades do perispírito. Segura aí um pouquinho que a gente amarra melhor ali. Então, tudo é constituído desse fluido, é a matéria primordial, primitiva, e sofre modificações das mais variadas. E aí, eu peguei uma frase lá do livro, Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier, né, pelo espírito André Luiz, a frase que me fez compreender esse fluido. O fluido cósmico é o plasma divino, austor do Criador ou força nervosa do Todo-Poderoso. Todo sábio. Neste elemento primordial vibram e vivam constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Eu fiquei imaginando o fluido, eu fiquei imaginando o oceano. Existe toda uma vida no oceano, né? Tem toda uma dinâmica. Tem animais, tem minerais, tem vegetais, tem tudo no oceano. E eles estão envolvidos pela água. Será que o peixe tem consciência que está envolvido por água? Será que ele consegue perceber, com os sentidos dele, essa água? Ou será que ele não está para essa água como a gente está para o ar? Então, eu comecei a perceber, eu consegui entender o fluido a partir de como que pode existir um fluido que envolva todas as coisas. Pensei no oceano. Mas existe esse universo envolto num fluido e que é responsável pela manutenção de toda a vida, de toda a criação. Então, para mim, serviu muito. Né? Não sei se clarei um pouquinho para vocês. Então, a gente está envolvido. Né? Nosso planeta, todas as coisas que estão aqui, as pessoas, né? As constelações, tudo está envolto nesse fluido
E esse fluido ele vai ser condensado de acordo com as necessidades de cada orbe, de cada pessoa, né? de cada um, de cada situação. Ele não é único. Meu perispírito não é igual ao seu. O meu corpo não é igual ao seu. Né? Por mais que eu faça uma cadeira igual à outra, nunca vai ser totalmente igual. Né? Então, é só para... Mas vocês vão ter uma aula só de fluidos no ciclo 2. Vocês vão aprofundar bem fluidos. Okay? A por hora é para a gente entender que existe e que estamos envolvidos por ele. O espírito constitui, isso é algo que Adenauer fala, isso amarra tudo o que a gente estava falando aqui, certo? O espírito constitui-se numa resultante da evolução do princípio espiritual. Então, o princípio espiritual passa pelo reino mineral, se apropria da matéria, das percepções que aquele universo mineral, daquele reino mineral pode dar. Aí ele vai passando as diversas, né, se apropriando dessa matéria, evoluindo a partir dela. Quando ele já passou e aprendeu tudo que era possível ele absorver dali, ele vai para o reino vegetal. Aí ele já vai ter outras percepções, outras sensações, vai se apropriar novamente daquele tipo de matéria e vai evoluindo, vai para o reino animal. Dá para entender isso perfeitamente? Não dá ainda, mas vocês vão ter uma aula de evolução aqui ainda, que vai falar muito sobre isso. Sabe? A passagem do princípio espiritual nos diversos reinos. Então, ele está dizendo que o espírito, quando eu me torno espírito, é uma resultante de tudo isso. Né? A gente não falou aqui que quando eu já tenho consciência e já, nesse estágio que eu fiz nos diversos reinos, já tenho condições de habitar um corpo material no reino nominal, eu passo a encarnar num corpo humano e, a partir daí, eu sou espírito. Está claro isso? Pronto. Após sucessivas existências em contato com a matéria bruta, com organismos vegetais e com a matéria e com a complexidade dos corpos animais, difere do princípio material, não só pela inteligência, mas também pela capacidade de assimilar as leis de Deus, desenvolvendo-se nela. E aí a gente fala as leis de Deus aí como as leis naturais, naturais da vida. Não leis de Deus naquele contexto dos 10 mandamentos, mas da vida, da natureza. E aí a gente vai ver, a gente vai ter várias aulas aqui falando sobre leis de Deus, e aí fala da lei da sociedade, né, da lei da natureza, da ecologia, né, da lei do trabalho, coisas que são na vida da gente, fazem parte da vida, da dinâmica da vida da gente. Então, esse princípio espiritual, além da inteligência, ele tem a capacidade de se desenvolver e adquirir e aprender essas leis de Deus. Ok? Quando o princípio espiritual atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a criação dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, que se origina de Deus. O surgimento de novos espíritos é consequência natural da evolução do princípio espiritual e se dá constantemente. Então, Deus está sempre criando. O Criador está sempre fazendo novos princípios espirituais. Né? E é a evolução dele que originam os espíritos. Então, é preciso ficar claro que não somos criados como espíritos, e sim como princípios espirituais que vão evoluir, crescer e aprender. Certo? Alguma pergunta mais? Esse está no livro de vocês, Conhecendo o Espiritismo. Dá uma pergunta, é mais uma dúvida, porque você falou que é uma tríplice, né? Que é Deus, o Espírito e... Matéria. A matéria. Só que existe alguma coisa que não é nem o Espírito e nem a matéria que vem de Deus? Não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe exatamente o que é Deus, ninguém saberia responder essa pergunta sua. A gente não sabe nem o que é o Espírito direito. A gente está aqui falando, mas, na realidade, a gente não sabe. A gente ainda vai descobrir. Né? A gente está nessa busca ainda.
né? Não saberia lhe dizer se existe algo mais. Por enquanto, o que a gente entende que os espíritos trouxeram para nós é que existem esses 3 elementos na natureza. E todo o resto é justamente um desdobramento, né, disso. E aí, alguém falou da tríplice natureza do homem, né? Pronto. Aqui nós temos três figurinhas aí. Alguém sabe o que é essas figurinhas? Seu perispírito e outro homem. O corpo. O corpo. Perfeito, afinadíssimo, né? E o que é o corpo? O que é o nosso corpo? É matéria densa, mas assim, para que o espírito quer esse corpo? O planeta que ele se encontra, ele é adaptado, esse corpo, para viver nesse planeta, né? Sim, beleza. Do outro lado, eu tenho o espírito. Alguém conseguiu definir o que é espírito ainda? Não? Também não. Mas tem muita gente que fala que é luz, que é energia. Não fala assim? Vocês concordam? Espírito é luz? Luz é o quê? Não. Mas assim, luz é matéria. Energia é o quê? A matéria. Einstein fala que energia é um estado diferenciado de matéria, né? Eu posso transitar da matéria para a energia, da energia para a matéria. Tudo é uma questão de densidade, né? Então, se existem 3 elementos, Deus, espírito e matéria, energia não pode ser espírito. Concorda? Não pode ser luz, porque é matéria. Então, a gente representa aí com uma luzinha e tudo, na falta de entender de como é o espírito. A gente não sabe como é que é a forma, se tem forma, se não tem forma. Não é verdade? A gente não sabe. E aqui é o perispírito. Esse corpo astral, esse corpo intermediário, que serve de ligação entre o espírito e o corpo material. Aqui, ó. E o corpo é o domicílio temporário do espírito, né? É um equipamento do qual ele se utiliza durante a estada dele aqui no plano material. No momento em que esse corpo já não servia ou já atingiu o objetivo dele, ele descarta, desencarna e vai depois produzir um outro corpo para voltar para uma nova experiência. Então, é algo temporário. Através dele, o espírito adquire experiências, se aprimora, integra aptidões e sublima aspirações. É através dele que ele experiencia, que ele vive, que ele adquire habilidades aqui na Terra. Ok? O espírito, a gente já estava falando lá, né? Que são as individualidades inteligentes criadas por Deus. Criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não ter conhecimento ainda. Diferentes ordens conforme seu grau de perfeição. E aí Kardec tem lá no Livro dos Espíritos, a escala, né, dos espíritos, onde ele classifica, né, por grau de evolução. E aquilo que a gente falou, não é uma escala absoluta, né? E tem como objetivo final a perfeição. Mais para frente a gente vai ver que não é só essa a questão, né? O objetivo final, que se fala muito aqui, é o conhecimento dele mesmo, né? A busca do conhecimento dele mesmo. Também. E o perispírito é o envoltório do espírito, fluídico e semimaterial. Ele é uma matéria muito sutil, que é dita aqui, essenciada, porque é muito sutil e a gente não consegue perceber com os nossos olhos. Ligação, ele faz a ligação entre o espírito e o corpo. Ao espírito, para poder se manifestar na matéria, ele precisa do corpo material, mas ele não consegue ir direto para o corpo material. Ele precisa de um corpo intermediário que vai fazer esse rebaixamento de vibração, né? Chega nesse corpo e passa as informações para o corpo material e vice-versa. Então, ele faz esse trânsito, né,
Então, ele é sutil o suficiente para se ligar ao espírito e também material, é de uma essência material que permite que ele se ligue ao corpo material. Certo? Então, o que é o perispírito? Aqui, né, do grego, né, peri é em torno, e do latim espíritus, que é alma, né? Então, é o envoltório sutil e perene. Perene porque ele permanece. O corpo morre, né? Quem morre é o corpo material, e o perispírito, né, o espírito desencarna e leva com ele, esse perispírito permanece, né, no plano espiritual, armazenando todas as suas experiências, todas as suas sensações, né? Esse termo ele foi empregado pela primeira vez por Kardec. Ele já era conhecido dos povos antigos, né, no Egito, na Grécia. Se você olhar, todos têm a representação de um corpo que eles chamam de corpo espiritual, corpo astral, eles dão vários nomes. Eles já conheciam, então já é conhecido na história. Mas Kardec é que usou esse termo perispírito. Ele é formado pelo fluido cósmico universal, como a gente falou, né? Sua natureza varia não só de acordo com a evolução moral da alma, como também com as condições do orbe que ela habita, do planeta que ela habita. A gente tem uma temperatura, a gente tem pressão, a gente tem condições climáticas onde o nosso perispírito precisa se adaptar, né, ao local. A natureza do perispírito é material, porém muito sutil. Pode-se dizer que é a quinta essência da matéria. Então, pense em algo com uma densidade muito sutil. Então, a gente não consegue ver. Por quê? Porque os nossos órgãos de sentido, os nossos olhos estão calibrados para perceber a matéria mais densa e não a matéria mais sutil. Então, não é porque eu não vejo que não existe. O ar você vê? Não, mas você sente. Existem espectros de cores que os nossos olhos não conseguem, né, perceber, mas existem. Existem sons que a gente não consegue ouvir, mas que os cães ouvem. Então, são formas, órgãos calibrados para perceber uma realidade nessa densidade que a gente vive. Certo? Por isso que a gente não consegue ver esse... Aí, aqui eu trouxe um abacate. Não somos abacates, viu, gente? Mas é só didaticamente para entender de onde saiu o perispírito, né? Esse termo perispírito. O que seria a sementinha do abacate? Se fôssemos pensar no tríplice aspecto do homem encarnado, o que seria a sementinha do abacate? E a polpinha, que eu adoro, por sinal, verdinha ali? É o tríplice aspecto. Quem seria aí o espírito? A semente. E essa polpa em torno? O perispírito, porque é perisperma isso, né? O nome veio daí. E a casca seria o quê? Como? O corpo material mais grosseiro. É só didaticamente para entender. Não somos abacate, não estamos comendo o perispírito do abacate, fiquem tranquilas, né? Isso foi um aluno que falou, você quer dizer que eu comi o perispírito do abacate? Não comemos o perispírito dele. Pronto. O espírito propriamente dito está descoberto ou está como pretendem alguns envolvidos por uma substância qualquer? Essa foi a pergunta que Kardec fez, né? E a resposta é: o espírito para vós está envolvido por uma substância vaporosa, mas ainda muito grosseira para nós. Por quê? Porque eles conseguem perceber, porque os seus órgãos de sentido são diferentes, a calibragem, né? É bastante vaporosa, porém, para poder elevar-se na atmosfera, transportar-se para onde quiser. Certo? Perispírito. Assim como o germe de um fruto está envolvido pelo perisperma, o espírito, propriamente dito, está revestido de um envoltório que, por comparação, podemos chamar de perispírito. Okay? E a gente vai falar do perispírito. Por que ele é tão importante?
só o HD, ele só armazena nossas informações? Ou será que ele tem mais? A gente ainda conhece muito pouco do perispírito e de todo o potencial que ele tem, desse equipamento aí, né? O perispírito fornece inúmeras condições de ação ao espírito, mesmo quando encarnado, condições essas que podemos chamar de propriedades do perispírito, sem, com isso, desconhecermos que o propulsor de toda e qualquer ação é o espírito. Então, toda e qualquer ação do perispírito é comandada pelo espírito, como toda e qualquer ação do corpo é comandada pelo espírito. Ele se utiliza do perispírito, mas é o espírito, sempre. E aí, essas propriedades são possibilidades que o espírito tem, certo? De se manifestar e de se apropriar, né, de determinadas possibilidades. Quais são elas? Vocês vão ver depois com mais plasticidade. Ele consegue ser moldado, né? É plástico, ele não é uma matéria rígida. Ele tem plasticidade. Densidade. Ele tem uma densidade maior ou menor densidade. E isso tem muito a ver, todas essas possibilidades têm muito a ver com o grau evolutivo, com o grau de conhecimento que o espírito tem sobre o uso dessas propriedades. Ponderabilidade, peso, ele tem peso. Lembra lá dos experimentos de Crookes, de William Crookes? Ele não pesou, tirou temperatura? Pois então. Luminosidade, ele apresenta luz, por isso que às vezes se fala, né? A matéria dele, às vezes, reflete luz. Por isso que às vezes o pessoal fala de espírito de luz, né? Mas não é porque ele seja luz, é a matéria dele que reflete isso. Penetrabilidade, né? Aí a gente lembra de Ghost, né? Não tem para o espírito, para ele, não existe. A matéria não é obstáculo, ele consegue transpor a matéria. Visibilidade, ele pode tornar-se visível, e essa visibilidade ocorre por conta do perispírito. É o perispírito que se apresenta para o médium vidente. É o perispírito que se materializa, o espírito se materializa através dele, né? Através do perispírito, com essa doação dos fluidos que a gente falou. Então, ele pode se tornar visível. Corporeidade, ele tem um corpo mesmo. É um corpo. Perfeito, não é um borrão, não é um corpo. Tangibilidade, ele pode se tornar tangível quando materializado. Você pode tocar. Expansibilidade, essa propriedade é muito importante para os contatos mediúnicos. É através da expansão do perispírito que os espíritos conseguem se comunicar com a gente. Quando o espírito se aproxima, que a gente fala que se aproxima do campo da gente, o que acontece? Nosso perispírito expande, o perispírito do médium, né, que está percebendo aquela presença, ele pode ter vidência, ele pode psicografar, ele pode dar uma mensagem através da psicofonia, não importa. Mas o perispírito ele expande, o perispírito do comunicante, do espírito que quer se comunicar, se expande, e os dois formam aí uma atmosfera fluídica onde as ondas do pensamento do espírito conseguem, mente a mente, a comunicação é mente a mente. Ela consegue transitar aí nesse meio fluídico que se formou através da união dos dois perispíritos. Ok? Então, é muito importante, aí vocês vão estudar muito isso, quando chegar no ciclo 3, que vocês vão ter mediunidade, né, a parte de, na prática, na teoria e na prática. A gente vai ver bastante a questão do perispírito. Mutabilidade, o espírito ele consegue mudar a forma dele, né? Por exemplo, eu posso me apresentar com mais jovem, mais velha. Eu posso me apresentar, inclusive, com algum personagem que eu já gostei, que eu me afinizei mais em outra encarnação. Eu tenho essa possibilidade. É fácil se utilizar? Mais uma vez, quanto mais conhecimento, quanto mais você já tiver adquirido habilidades de uso disso, você vai conseguir fazer as suas mudanças, né, com mais facilidade. Bicorporeidade. Vocês já ouviram falar em bicorporeidade? Bicorporeidade é a capacidade que
o espírito tem, né? Eu tenho o meu corpo material, eu tenho o meu corpo espiritual. Eu desdobrar, saio do corpo, o perispírito tem essa capacidade, né? Quando a gente dorme, o corpo descansa e o espírito se liberta parcialmente, e ele sai com o perispírito dele. Tem pessoas na história, acho que Santo Agostinho, se vocês pesquisarem, era uma das pessoas que tinha essa capacidade. Ele desdobrava conscientemente, ia para outro lugar, se materializava como um corpo físico e o outro corpo dele e o corpo material ficava em outro lugar. Então ele ficava em 2 lugares ao mesmo tempo, interagindo ao mesmo tempo. Então isso é bicorporeidade. Isso só é possível porque nós temos o corpo material e temos o corpo espiritual. Então eles, Eurípides Barçanufo também. Ele fez um parto, inclusive. Ele saiu, ele estava, acho que, dando aula, e saiu, desdobrou e foi atender, fez um parto. Né? Então, unicidade. O que é unicidade? É o nosso aquele HD que está ali. É aquilo que nos torna único. Não existe um perispírito igual ao outro, porque as experiências são outras, os espíritos são diferentes. Então, é a unicidade. Voltando, né? Você falou que ele fez um parto. Realizou em um outro local. Veja com o Rodrigo ali se ele tem mais uma. Deixa eu beber uma aguinha. Fale. É isso. Então, significa que em algum momento a gente pode receber o socorro de alguém, de um espírito, por exemplo, que pudesse estar fazendo algo semelhante? Porque há momentos que acontece isso na vida da gente, que a gente diz assim, nossa, essa alma veio do céu. Olha, na verdade, assim, não dá para saber. Quando alguém tem essa capacidade de bicorporiedade, você vai estar interagindo como se fosse uma pessoa encarnada. Então, você não vai ter como saber se ele está encarnado ou não. Tanto é que as pessoas, né, ele fez o parto normal, né, e estavam nos 2 lugares ao mesmo tempo. Né? Então, é possível. É possível, né? Eu acho que tudo é possível. Viu? Isso é uma coisa que eu aprendi, que tudo é possível, na maioria das vezes. É possível, sim. Possível. Porque não é muito comum as pessoas conseguirem, de forma consciente, desdobrar. Tem que ter, realmente, uma habilidade grande. Mas é possível que, de repente, alguém já fez isso, desdobrou e foi atender, foi ajudar. É possível, sim. Eu acho, né? Dentro dessa lógica. Odor, cheiro, ele tem cheiro, mas é um cheiro próprio, como nós temos o nosso cheiro próprio. O espírito tem o cheiro dele, não é aquele cheiro que se materializa nos lugares, que às vezes você chega, sente cheiro de rosas, de flores, não é isso. Que isso aí seria uma materialização, né? Quando todo mundo sente o cheiro, às vezes todo mundo, né? Estou sentindo o cheiro, né? Então é um fenômeno de materialização. Né? Então não é isso, é o cheiro dele mesmo. E temperatura também, porque se o perispírito é um corpo com todos os órgãos formados, é possível também você pegar, inclusive, essa temperatura. A gente falou do tríplice aspecto, né? Só que tem uma questão. O perispírito, na realidade, é um conjunto de estruturas que se desdobra em corpo astral, mental superior e búdico. Então, nós temos agora, se você perceber, 7 corpos aí. Você tem o corpo físico, você tem o duplo etérico. Alguém sabe o que é o duplo etérico? Duplo etérico é um corpo energético que vai dar a sustentação ao nosso corpo material. É um corpo de energia, não é um corpo de consciência. Ele não tem consciência, ele tem energia. Certo? Opa!
o astral, né, que a gente viu, e lá o Atman, que na realidade é o espírito, né? Que esse é o astral, o etérico e o físico, eles estão ligados através de nadis, que são ligações energéticas que se conectam através dos chakras ou centros de forças, como a gente fala, no espiritismo usa mais centros de força. Quando você chega lá no búdico, né, ele já está mais ligado mentalmente ao espírito. Então, as ligações daqui são maiores com o corpo, com o material, com esse plano, né, e outro com o espírito. A gente vai ver melhor. Então, só para colocar aqui, nós temos o corpo físico, que a gente falou, que é o veículo de manifestação do espírito na dimensão material. A gente tem o corpo vital, que é o duplo etérico. Por que duplo etérico? Porque ele possui 2 éteres. Material, né? É bem material para se ligar, ele está bem ligadinho com o corpo material mesmo, e também com o perispírito. Então, 2 éteres. Semimaterial, fluídico, está errado ali, alimenta nosso corpo de vitalidade. É a ligação direta com o nosso sistema imunológico. Corpo astral, nosso corpo emocional, sede dos núcleos energéticos potencializados de afeto. Aí está ali armazenado tudo aquilo que a gente sente, vive, que emociona, que marca. É nesse corpo aí. Oi? Corpo mental. A partir, até você viu que já perde até a forma humana, né? Quando você parte para o mental, ele já fica com essa forma mais ovalada, né? É a sede de todas as experiências psicológicas, intelectuais, morais e espirituais. Tudo que o espírito é, em essência, está armazenado aí nesses corpos mentais. Aí você tem o mental inferior, que ainda está bem ligado à matéria, ali, próximo, né, do material, mental superior e o búdico. Búdico de consciência, né, seria ali onde nós temos a nossa consciência, né, onde estão gravadas aí as leis de Deus, e que está em contato direto com o espírito. Porque das nossas experiências só chega até o espírito que é relevante para o aprendizado dele. Aqui é a ligação que existe entre o perispírito, o duplo etérico e o corpo material. Né? No corpo material, está vendo essa linha tracejada? São os nadis que estão ligados ao nosso sistema nervoso e ao nosso sistema endócrino. E é ligado através dos chakras. Certo? Cada pontinho ali são os chakras. Eu vou mostrar os chakras depois. Certo? Então, ó, a ligação que existe de transferência de energias. O perispírito liga o espírito à matéria. A ligação do duplo etérico, o veículo e reserva da nossa energia vital, como o corpo físico e o corpo espiritual, é feita através dos centros de força. Absorve o fluido vital e distribui pelo corpo humano, além de os transformar em fluidos sutis, enviando-os para o corpo astral. Então, ele tanto envia e mantém o corpo material, físico, como também o nosso corpo espiritual. Certo? No ciclo 2 também tem uma aula só de centros de força. Sabe? Bem aprofundado. Aqui é só para vocês darem uma olhadinha. Aqui são os centros de força, certo? Eles são vórtices, né? Eles estão tanto na parte superior como na inferior, mais ou menos ao longo da coluna, certo? Nós consideramos aqui 7 chakras principais, mas existem aí autores que falam em milhares de chakras no corpo inteiro, centenas, dezenas, isso varia muito. Mas vamos adotar aqui 7 chakras principais. Quais são? Falando que a palavra é uma palavra sânscrita, né, chakra, né? E significa roda, círculo, disco, centro e plexo, justamente porque ele tem, né, ele é cônico, na porta é circular e ele tem uma rotação. Cada chakra tem uma rotação e é associado a uma cor, né?
centros de transferência e conversão de energia entre as duas dimensões do ser. O chakra, a gente tem aí o genésico, que é o modelador da forma e estímulos criadores, está muito ligado, inclusive, à energia sexual. E a gente vai ver, tem uma aula aqui no básico de energia sexual, bem bacana. Gástrico, emoções, penetração de alimentos e fluidos, digestão e absorção. Esplênico, regula a distribuição dos recursos vitais, formação e reposição das defesas. Cardíaco, aí os sentimentos, emoções, equilíbrio. Laríngeo, comunicação, controle da fala e respiração. Frontal, sustentação dos sentidos, visão, tato, olfato e paladar. E o coronário, que é a consciência do espírito, né? Comanda os demais e recebem os estímulos do espírito. A gente fala muito que o coronário é o nosso chakra, o nosso centro de força que nos conecta com o espiritual. E o genésico nos conecta com a Terra, né? Nos aterra aqui, né? A nossa conexão com o mundo material, certo? E à medida que eles vão subindo, né? Eles vão chegando mais para a consciência mesmo. Alguma pergunta? Dos chakras é um monte de pergunta, né, que tem, mas vamos deixar para a aula de chakras mesmo específica, que aqui é só para a gente entender que esses órgãos, existem os órgãos físicos, que são os órgãos que são responsáveis pela circulação, sistema nervoso, digestivo, né, e que no duplo etérico espiritual, os órgãos são os chakras. E esses chakras estão ligados a esses órgãos nossos, né, esse sistema nosso, né, de endócrino e nervoso, né? Então, a transmissão de energia é feita através desses chakras, né, desses centros de força. Aí, só aqui, para a gente ir finalizando já a nossa aula, classificação dos espíritos, né? Lá no Livro dos Espíritos tem uma escala espírita, mas os espíritos se organizam de acordo com seus níveis evolutivos e por afinidade de propósito. Se a gente parar para pensar, não é só desencarnado que se afiniza, né? Que se reúne em grupos por afinidade. Eu também. Eu frequento grupos, tenho amigos que têm a ver com a minha forma de pensar, alguém com quem eu me afinizo. No plano espiritual é a mesma coisa, né? Então, se eu sou uma pessoa já propensa, sei lá, ao crime e tudo, eu vou estar me relacionando com pessoas que estão na mesma sintonia. Se eu já sou uma pessoa que sou muito ligada às artes, estudar das artes, eu vou estar com essas pessoas, e assim vice-versa. Então, no mundo dos espíritos desencarnados, também funciona assim. A classificação dos espíritos baseia no seu grau de adiantamento, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições das quais têm que despojar. Mas será que isso tudo é igualzinho? Vamos pensar. A gente é bom o tempo inteiro? Às vezes a gente é meio ruinzinho, né? Às vezes a gente quer matar alguém, torcer um pescocinho. A gente tem isso. Está em nós isso. Mas eu sou totalmente ruim? Não. Eu posso ser a pior pessoa, mas eu vou ter algo que é bom. Então, a gente transita muito entre uma classificação e outra. Não existe algo, como eu falei, linear. Eu sou mal, eu sou totalmente mal. Né? Então, aí, aqui no Livro dos Espíritos, nas observações preliminares, eu achei bem legal essa frase, porque eu acho que resume bem essa questão da classificação. Quem quer ler para mim? Leia. Esta classificação nada tem de absoluto. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível, pois os limites das diferenças se apagam como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes, de acordo com a maneira por que se considerar o assunto. Vocês concordam com isso? Se a gente parar para analisar, assim é com a gente aqui.
né? Não existe um... Quem é mais evoluído aqui? Eu, você, você, você. Quem é mais evoluído? Por exemplo, eu sou arquiteta. Pode ser que eu tenha uma capacidade melhor de espacial, né? De olhar o espaço, de criar, de ver as formas ali. Mas posso ser péssima em arte. Né? E você super, né? Tem habilidade incrível de pintar. E eu não sei fazer um risco na mão livre. Então, não existe, é muito difícil dizer quem é mais evoluído. Baseado em quê? A evolução. Só a evolução moral. Existe pessoas que, a nível ético, estão bem abaixo da média, mas são pessoas extremamente inteligentes. São líderes natos, a gente viu a história, está cheio disso. Então, é pensar um pouquinho nessa escala, né, apenas entendendo ela como didática. A gente classifica em 3 ordens. A terceira ordem é espíritos imperfeitos, bons espíritos na segunda e espíritos puros. O que são os espíritos imperfeitos? Predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas. Lá no Livro dos Espíritos, isso é bem mais detalhado. Eu só fiz um recorte aqui para a gente entender. Segunda, predomínio do espírito sobre a matéria. Compreendem Deus e o infinito. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com seus semelhantes. Têm provas a passar até que atinjam a perfeição absoluta. A gente meio que transita por aí, né? Às vezes a gente é capaz de fazer um grande ato de benevolência, mas às vezes a gente é capaz também de fazer um grande ato, né, e prejudicar alguém. Né? Primeira ordem, influência da matéria nula, já atingiram a perfeição, despojaram-se de todas as impurezas da matéria, não estão mais sujeitos à reencarnação. Quem vocês acham que chegou aqui, que é espírito de primeira ordem? Jesus. Todos os outros que a gente conhece de grande envergadura aí são bons espíritos. Mas nessa ordem aí, até agora, que a gente conhece, Jesus. E aí, tem as classes dentro de cada ordem, né? 10ª classe, impuros, depois vem levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Dentre esses espíritos, tem espíritos que fazem o mal por fazer o mal, porque agrada, porque querem. Né? Tem aquele que é neutro ali, aquele que eu não faço bem, mas não faço mal. Também não interfiro. Né? Então, tem todos os tipos. Né? E a gente vai transitando aí entre essas classes. Né? Segunda, 5ª classe, benevolentes, sábios, prudentes e superiores. E a primeira, os puros, né? Que é onde a gente almeja chegar. Né? Tem uma caminhadinha por aí. Alguma pergunta, alguma colocação? Pronto. Essas são as referências, certo? Utilizadas, né, entre o céu e a terra, Evolução em 2 Mundos, Estudos Espíritas, Depois da Morte, a codificação, né, Gênese, Obras Póstumas, Livro do Espírito, que é o Espiritismo, né, Vida Depois da Vida, Conhecendo o Espiritismo, que é o livro de vocês, Perispírito, Suas Modelações, Perispírito, os espíritos, perispírito, depois da morte e o voo do espírito. São só alguns que a gente consultou aí, que foi consultado para fazer essa aula. Eu queria agradecer o tempo de vocês. Espero ter ajudado.